Felipe, o Flamengo vai conseguir algo muito raro para um clube brasileiro sul-americano, que é na mesma temporada, no mesmo ano, enfrentar três grandes do futebol europeu, né? Porque enfrentou Chelsea, Bayern de Munique, agora tem o Paris Saint-Germain pela frente. Que tipo de experiência entre erros e acertos, enfim, de tudo que foi vivenciado lá no Mundial de Clubes, pode ser trazido para essa partida da próxima quarta-feira que vai decidir o Mundial? Obrigado. Bom, primeiro que é um privilégio, né? Estar disputando mais uma final com o Flamengo. Vamos ter essa oportunidade, uma final de Mundial. É muito difícil conseguir esse feito, temos que valorizar o esforço que esses jogadores estão fazendo nessa temporada. São 75 jogos, se eu não me engano, na quarta-feira vai ser o jogo número 76. E são muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores, e eles estão fazendo uma temporada esplêndida. Vocês podem perceber que a fome e a ambição deles não acaba. Depois, sobre cada experiência, cada aprendizado, eu acho que cada jogo tem uma história diferente, serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, a bola, tudo era diferente do que é hoje. Nós vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Felipe, Vini Pereira do canal Gold, primeiramente parabéns por mais um título na temporada. A gente vem vendo ao longo de toda a temporada o Flamengo desempenhando muito bem, tendo muito sucesso na bola parada, e queria que você comentasse sobre esse sucesso e o papel do Rodrigo Caio para esse sucesso ao longo de toda a temporada. Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele sempre demonstrou, mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os protagonistas, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi um gol de bola parada, de escanteio. Isso é porque os jogadores são muito bons nessa fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas, e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar mérito para os que estão dentro do campo. Felipe, aqui. Boa noite. Aqui. Felipe, durante a Copa do Mundo de Clubes, havia a possibilidade do Flamengo enfrentar o Atlético de Madrid, e você disse que se você enfrentasse o Simeone seria bom porque você conhecia ele como técnico e ele não te conhecia como técnico ainda. Você vai enfrentar o Luiz Henrique, o treinador ao qual você jogou contra várias vezes. Você tem uma noção mais ou menos de como ele é como técnico. Você acha que isso pode facilitar na sua leitura do jogo do PSG? Você acha que isso de alguma forma pode te ajudar a montar a equipe para quarta-feira? Obrigado. Bom, não acredito. Acho que o Luiz Henrique dispensa comentários. Ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa. Esse time que ele montou é um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes, e eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje, desse lado, é verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu, ele tem que ser muito diferente. Hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. English. Ok. Felipe, congrats on your win. I hope you remember me. Some few days ago, I asked you that how are you going to neutralize the pace and then the physicality of sobre a questão física and then you made mention that you were going do to time build do your Pyramids, e player você game disse on que você your defense ia pensar and um attack. planejamento Would you say that do time worked to perfection for you today? em And função also, disso também. you're on the verge of winning your third trophy
E agora você está conseguindo mais um troféu, o 6º como treinador do Flamengo. Como é que você descreve esse momento em pouco mais de um ano no clube? Como é que você descreve o seu sucesso com o Flamengo nesse período? Não é física. Sorry, can you describe what? Let me take it again. How I fit? I am saying that O que eu estou dizendo é, você já ganhou 2 troféus aqui agora, além dos 2 troféus de Libertadores e do Brasileiro, e você pode tentar agora um título muito relevante, o 3º, muito relevante na sua carreira. Como é que você pode falar sobre esse sucesso do seu clube? We already won 5 titles. Bom, a gente já ganhou 5 títulos. Last year we won the Cup. Porque no ano passado a gente ganhou a Copa do Brasil, esse ano a gente ganhou a Carioca, a Supercopa, a Libertadores e Brasileirão. Então tem sido fantástico, eu estou muito feliz e muito orgulhoso dos meus jogadores, porque eles acreditam em mim, eles seguem o que eu sinto sobre futebol, eles acompanham isso e colocam dentro de campo. Por isso, fico muito orgulhoso de trabalhar no clube onde eu amo. Realmente é a experiência mais incrível que eu já tive na minha vida. Eu estou muito feliz. E sobre o Piramides, o jogo foi exatamente como eu achava que seria. Os times são muito fortes fisicamente e a gente tenta adaptar alguns detalhes para dar mais tempo para nossos jogadores. E a gente tentou buscar algumas posições e nos defendemos muito bem. Fizemos um gol e depois eles entraram no jogo com um contra-ataque, com posse de bola, mas na segunda parte do jogo minha equipe sentiu capacidade de jogo, apesar de estar muito cansado, porque o outro jogo foi há 3 dias, e o Piramides começou a trabalhar com uma posse de bola maior, e foi um jogo muito difícil, exatamente como eu disse que seria. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai para o último jogo da temporada contra o Paris Saint-Germain, e o Luiz Henrique já tinha dado aquela declaração de não querer pegar o Flamengo, você comentou sobre isso na coletiva de ontem, e hoje ele colocou um time alternativo em campo. O jogo terminou agora, o PSG venceu, mas com um time alternativo. Você acredita que pela imagem que o Flamengo deixou no meio do ano, pela baita temporada que o Flamengo fez, e que pode ser coroada com o título mundial, dá para dizer que o PSG tem temor em enfrentar o Flamengo? Claro que eles são os favoritos. Você é muito bem visto na Europa, né? O seu nome é muito bem visto na Europa. Você acha que por conta desses elementos, o lado de lá vem com temor para esse jogo? Vem jogar uma final da mesma forma que nós. E obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League. Mas ela tem valor. E todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar, porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história. Para o Paris e para o Flamengo. Felipe, aqui na sua direita, na primeira fileira. Sim. Boa noite, Gabriel Orfan, da revista Placar. Felipe, hoje o seu time conseguiu sair de campo sem sofrer gols, e com gols de 2 zagueiros. Eu queria que você falasse sobre a sua defesa. Como é que você está enxergando a sua defesa, mesmo com gol sofrido no último jogo? O Flamengo tem uma média muito baixa de gols sofridos nesse ano, e uma média até relativamente alta de gols marcados por defensores, seja zagueiros ou laterais. Como é que você está enxergando aí a questão da sua defesa nesse ano de 2025 do Flamengo? Obrigado. Bom, o resultado do jogo de hoje não me engana, porque não tomamos gols, mas poderíamos ter tomado. Eles tiveram chances, chegaram na cara do gol, o Rossi fez uma defesa, no segundo tempo tiveram outra chance. Então nem tudo é perfeito porque não tomamos gols. Eu acho que esse é o primeiro passo em melhorar, e saber que foi 2-0, mas que poderia não ter sido.
Mas o que eu vejo que a defesa é muito sólida porque os 10 jogadores de campo defendem. E os que mais correm são os jogadores da frente. E isso facilita muito o trabalho da nossa defesa, além de ser uma defesa de altíssimo nível, que mesmo quando o adversário consegue romper nossa pressão, consegue enfrentar, a última linha sustenta muita coisa. E por isso esses números tão expressivos, né, na nossa fase defensiva, mas que existem coisas que corrigir. Sou eu aqui, Felipe, Letícia. Na coletiva antes do jogo, você falou um pouco sobre o tempo de recuperação, que seria pouco, chegou a citar também até a idade dos atletas, né, que o Flamengo tem um elenco com jogadores de mais de 30 anos. Queria saber um pouco, em cima disso, a sua decisão da escalação. Você faz 3 mudanças na escalação em relação ao último jogo, e tem um nome que é o Alexandro, que passou pela temporada com alguns controle de carga, e talvez fosse um nome que a gente teve uma atenção em relação a isso. Como foi essa sua conversa de sexta para sábado para você decidir o time, a escalação? Teve também uma questão em relação, planejando uma possível final? Não teve nada, porque até mesmo para chegar na final tinha que ganhar hoje. O que sim tem... eu tenho um feeling, uma experiência muito grande com esses jogadores de mais de 30 anos, porque eu tive todas as lesões possíveis musculares da história do futebol. Eu tive, eu sinto muito o que os jogadores sentem, e eu sei perfeitamente qual jogadores vai estar mais fresco para jogar, vai conseguir entregar a intensidade que eu peço para o jogo. O Bruno Henrique, na minha opinião, não conseguiria entregar a mesma intensidade que o Plata conseguiria entregar. Por isso foi o motivo de eu começar com o Plata, além de outros detalhes que, obviamente, está no plano de jogo, mas principalmente porque, para mim, o Bruno não conseguiu, depois do esforço que ele fez no outro dia, jogou 90 minutos, não conseguiria recuperar totalmente para começar o jogo. Que mais? Do Alexandre, você falou. O Alex, no caso, eu conversei com ele, foi o único jogador que eu tive esse contato, porque, claro, é um jogador que também tem uma recuperação mais lenta junto com o Varela, porque eles têm números muito altos mesmo, de alta intensidade, de distância percorrida, de todas as valências, e tem uma recuperação mais lenta. Então, as duas opções eram ele jogar 60 minutos ou jogar 30 minutos, entrar no segundo tempo. Então eu preferi com que ele começasse tirar ele do jogo, independente do resultado que tivesse, porque eu sabia que existia um risco, e com o resultado favoreceu, e depois consegui descansar alguns jogadores que poderiam estar mais cansados, até mesmo pensando agora, depois no decorrer do jogo, pensando na quarta-feira. Coach, congrats on winning, and first of all, today you played against the champions of Africa. Vocês ganharam do campeão da África. Então, o que a gente está falando do nível técnico. Eu queria entender um pouco se você concorda que sobre qual é o nível técnico do Pirâmide, se foi um nível bom para jogar contra vocês. E não foi a primeira vez que vocês jogam contra um time africano. O que você acha do africano nesse momento, em comparação com o futebol da África do Sul? I agree with the coach. Bom, acho uma boa pergunta. Eu concordo com o que disse o técnico sobre a imposição física do Pyramids, mas sim, o nosso time tem um alto nível técnico, temos um elenco que é o melhor da América do Sul, de longe, na minha opinião. Então acho que ele está certo quando fala que nossos jogadores têm muitas habilidades técnicas e que nosso time também é um time caro, e isso nos dá a possibilidade e o poder de lutar por títulos. Não quer dizer que a gente vai ganhá-los, mas temos a chance de lutar todos os anos por troféus. Mas o nível é difícil comparar Flamengo com Pyramids, mas acho que o Pyramids está num nível, por exemplo, de primeira divisão do nosso país, porque eles têm um time muito forte fisicamente, eles podem cobrir muito do campo na marcação, é difícil entrar nessa defesa, o contra-ataque é muito forte. Sabemos que eles sabem como jogar,
foi visto isso porque nos defendemos hoje 30 minutos contra eles. É difícil pressioná-los, então acho que o nível é quase o mesmo nível dos nossos clubes no Brasil. Felipe, boa noite, tudo bem? Diego Pouso, Flamengo TV. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória, parabéns por mais um título, parabéns por chegar à final do Mundial de Clubes. Em julho de 19, você aceita vir para o Flamengo como jogador, realizar um sonho de infância, né, do seu avô, seu Ivo, que ele fez rubro-negro. E essa pergunta vai de rubro-negro para rubro-negro. Não vou te perguntar de tática de PSG, não vou te perguntar de tática de pirâmide. Mas no seu primeiro ano como jogador, você ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão e chega na final do Mundial. No seu primeiro ano como treinador, você ganha o Brasileirão, ganha a Libertadores e chega na final do Mundial. Você está já há 6 anos no clube, já faz parte da história do clube como jogador e treinador. Como é ter tanto sucesso, manter a ambição não só sua, mas do elenco do seu time de coração? Não é fácil, não é fácil. Não, foi um ano muito difícil. Foi um ano na qual sofremos derrotas, sofremos críticas, fomos cobrados, tivemos jogos excelentes, tivemos jogos ruins. E toda essa parte do processo eu desfruto muito. Eu desfruto porque eu faço primeiro o que eu amo, com os jogadores que eu amo, no clube que eu amo. Então essas críticas, elas me deixam dormir porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o caminho, eu sei o processo. Não garante nada você ser campeão, isso. Poderíamos ter perdido tudo e estaria falando de outra forma aqui, mas eu desfrutei muito desse processo todo. Sou feliz no que eu faço, tenho o apoio da minha família. E vou desfrutar dessa final. E eu acredito muito em que eu posso, senão não estaria aqui hoje, e que a gente pode fazer história. Eu acredito muito. Meus jogadores sabem o quanto que eu acredito. Não é de hoje que eu venho falando para eles. Então, vamos, como eu falei, desfrutar e tentar fazer história na quarta-feira. Felipe, Simon Leandro, do Coluna do Fla. Parabéns, né, pelo marco, mais um marco nessa carreira tão curta, né, que o colega acabou de falar, como treinador. E a última vez que o Flamengo teve na final do Mundial, você estava dentro de campo, né, jogando em 2019. Então, realmente é uma marca expressiva. Com relação ao ataque, havia uma expectativa muito grande sobre o Pedro, a volta dele, né, depois de quase 2 meses parado. E hoje ele teve um pouco mais de 10 minutos em campo. E deu para perceber já a diferença de ter um goleador nato ali, quase colocou uma bola para dentro já na primeira oportunidade, né? O que deu para sentir da apresentação dele? Dá para esperar um tempo maior nessa final ou talvez o Pedro vindo como titular? Bom, vamos esperar até quarta-feira, 1h30 do jogo, para a gente saber se o Pedro vai estar ou não vai estar na equipe, né? Mas sem nenhuma dúvida é um jogador muito diferente. Assim, quando ele toca na bola, faz a diferença. Ele entrou no 85, ele teve 2 chances de gol, na qual está ali na área, pisa na área, sabe finalizar, gera a sensação de perigo, e depois outra chance que ele criou, além das jogadas de sequência no ataque que ele dá, né? A bola cai no pé dele e não morre, a bola cai no pé dele e ela fica, a jogada ela prospera. Então é um jogador muito diferente. Espero que ele possa somar, com esses minutos, que ele possa somar mais treinos em cima disso e possa jogar mais minutos no jogo contra o Paris. Good evening, Coach. Congratulations for this winning. Coach, you won the Libertadores, you won the league, so you are having a great season. But also, parabéns pela temporada que você teve de muito sucesso. World Cup twice with the Flamengo and Atlético Madrid also. Teve uma experiência muito boa com o Atlético de Madrid, com o Flamengo, e agora você vai poder jogar contra o Paris Saint-Germain, já jogou contra ele, contra o Atlético. Also, the second question, eu queria saber sobre o que já perguntou meu colega. Você jogou contra o Esperance, também um time africano, e hoje jogou com o Pirâmides. E o que você vê de diferença entre esses clubes africanos? Muito obrigado. Exactly as you said, I lost. Bom, como você disse, eu perdi para o Liverpool em 19 e em 2022 nas semifinais contra o Al Hilal. Nesse ano jogamos a Copa do Mundo em junho. Tivemos uma experiência muito boa, estamos muito orgulhosos de estar aqui.
Claro que vai ser muito difícil, sabemos da qualidade do Paris Saint-Germain, é o melhor time do mundo, ganhou a Liga dos Campeões, então vai ser muito duro, mas eu acredito que possamos ganhar. Temos ambição. E, bom, em relação à sua pergunta sobre o Esperance da Tunísia, tem uma forma similar de jogar, o 4-3-2-1. A gente teve o controle da bola, fez o gol e depois tivemos que defender muito porque eles se impuseram de uma maneira forte contra a gente. Então, acho que é um jogo em que eu vejo similaridade com o jogo do Piramides. Jogos diferentes, mas estivemos melhor nessa tarde. Over here, Alonso Cadar from Fox Mexico in English. Felipe Alonso aqui da Fox no México. American teams or our continent. Quão importante é para os times do continente americano ganhar de um time da Europa depois da Copa do Mundo, quando vimos que as pessoas achavam que os europeus eram muito melhores que os outros times do mundo e os brasileiros mostraram que não é bem assim, que estavam mais próximos do nível europeu. O quão importante é para vocês ganhar do Paris Saint-Germain, especialmente por causa disso, e também você pode falar sobre o futuro do Juninho? Entraram no tema hoje com notícias sobre ele fechar com o Pumas. Você sabe alguma coisa disso? Bom, o diretor de esportes não falou nada para mim sobre o Juninho, então é uma pergunta para ele. Até por agora, ele é meu jogador. Está jogando a Copa do Mundo conosco. E eu estou feliz com ele. Então vamos ver o que vai acontecer depois do Mundial. E sobre ser campeão desse torneio é muito importante, porque a gente sabe o quão importante é esse troféu para o Brasil, para os clubes sul-americanos. Mas a verdade é que o futebol é um esporte lindo, porque qualquer um pode ganhar. Mas claro que os clubes da elite da Europa, PSG, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, eles são os grandes clubes do mundo. Acho que é uma lista aí de 10, 12 times em que eles são melhores que os outros. Eles são melhores de fato. Isso não vai mudar. O futebol é incrível porque nos dá a oportunidade de vencer e ter a oportunidade de ganhar um troféu como esse. Então vamos tentar desfrutar disso. Fernando Oliveira de Barros. Bom, antes de mais nada, parabéns pela vitória. Tem duas questões muito curtinhas. Tenho duas questões muito curtinhas. A primeira é a seguinte: o Paris Saint-Germain acabou de jogar em Metz, jogo duro, ganhou do Metz por 3-2, ainda vai fazer a viagem aqui para o Catar. Vocês já estão aqui aclimatados. Isso é um ponto positivo para o Flamengo? E a segunda pergunta é a seguinte: o que o Filipe Luís, jogador que perdeu a final para o Liverpool em 2019, pode ensinar para o Filipe Luís, técnico, que vai para a sua primeira final do Intercontinental? Obrigado. Bom, são momentos diferentes, jogadores diferentes, clubes diferentes, tudo diferente. Mas a ambição é a mesma, de ser campeão do mundo de clubes. E com a camisa do Flamengo ainda por cima. Então é um orgulho muito grande estar representando o Flamengo nesse momento tão especial e acreditamos realmente que podemos fazer história. Não vai ser fácil, temos aí por diante a melhor equipe do mundo, mas sabemos que podemos ter possibilidades de vencer. Esqueci a outra pergunta. A outra pergunta, parece que o Neymar acabou de jogar, vai viajar para cá. Ok. Lembrei. Isso é uma vantagem? Bom, digamos que economizamos a viagem, mas jogamos no mesmo horário praticamente e eles não têm quase fuso horário entre a França e aqui, e não tenho dúvida que o avião deles deve ser bem confortável para vir até aqui. Então, bom, mas é melhor assim, não tem desculpa para nada para os dois, vão estar em igualdade de condições e vão jogar os melhores, né? Os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG e para mim uma final tem que ser assim, os melhores. Parabéns. Obrigado. Felipe,
Boa noite, parabéns pela vitória. Davi Ferreira, Jornal Globo. Quero te perguntar em relação a como é que você está vendo o torneio intercontinental até agora, que vocês estão enfrentando escolas de futebol muito diferentes, né? Então, primeiro um Cruz Azul que tinha uma característica assim, bem espelhada com vocês, então a gente viu um jogo bem parelho. Hoje o Pirâmides um pouco ali mais defensivo, mas também o Flamengo conseguiu encontrar essas brechas e a final contra o PSG, né? Que é um time que a gente sabe da elite europeia, com toda a imposição física e técnica. Como é que você está viu até agora os confrontos? Como é que você conseguiu adaptar o seu time, né? Numa final de temporada, a gente sabe que não é fácil, até a questão física. E como é que deve ser agora, né? Como é que você vai pensar essa final? Quais são os caminhos ali que você já está pensando nesse momento? Obrigado. Primeiro que os jogadores, eles querem muito, então não teve viagem, não teve cansaço, não teve número de jogos. Você vê no semblante deles como eles queriam chegar nessa final, como eles querem poder viver esse momento e como está a sintonia do grupo, né? Você vê isso, a alegria que eles têm, alegria pelo companheiro, né? A vibração que quando o companheiro faz o gol, como todos vibram, isso é muito difícil de você lograr, conseguir num grupo, né? Unir tantas personalidades, tantas individualidades dentro de um grupo e a gente percebe essa sintonia. Depois, o que eu vou preparar ainda não sei, a partir de amanhã eu vou começar a estudar, vamos assistir muitos jogos, não tenho dúvida do PSG, não tenho dúvida que teve algumas equipes que conseguiram neutralizar eles, mas sem nenhuma dúvida também sabemos que vamos sofrer. E tem que saber sofrer. Da mesma forma que soubemos sofrer hoje, em determinado momento do jogo, vamos ter que correr atrás da bola em muitos momentos. É um time que tem muita qualidade técnica individual. E, como eu falei, acreditamos muito que é possível. Felipe, Renato Senise aqui da ESPN. Parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Você disse que pela segunda vez, na segunda coletiva, você disse que o PSG é uma pintura do Luiz Henrique, né? Se o Flamengo vencer o Mundial, você, com o Flamengo, vai ter conquistado em 1 ano, 3 meses, todos os títulos possíveis. O quão próximo você acha que esse Flamengo está de ser uma pintura do Luiz Felipe? Com a cara do Felipe Luiz, desculpa, com a cara do Felipe Luiz, a assinatura do Felipe Luiz. E você disse também que para o europeu o Mundial é importante, mas não tem o mesmo valor da Champions. Para o Flamengo, para você, o Mundial tem o mesmo valor da Libertadores? Boa pergunta. Não, falta a Recopa também. Recopa. Temos que ir atrás de todos os títulos, e todos os anos e sempre. Poder disputar, ter a possibilidade de disputar títulos é a melhor sensação que existe no futebol, na minha opinião. E essa equipe, do jeito que ela joga, ela tem o meu... Você fala da pintura do quadro, né? Ela tem tudo o que eu penso do futebol, tudo o que eu sempre imaginei. Os jogadores eles estão colocando em prática no campo em cada jogo, né? As coisas boas e também as não tão boas, que durante a temporada a gente viu. Então, eu me sinto representado, sinto que meu quadro está pintado ali e que não pare por aí, porque a única coisa que eu quero é mais, né? Eu sou um cara que não descanso, sempre estou em constante aprendizado e tenho bastante ambição em continuar pintando quadros, né? Agora, esse do Luiz Henrique é muito bonito, né? De invejar, né? Então, espero poder, como eu falei, dar a mão para ele antes do jogo, desfrutar desse momento, porque é muito difícil chegar até aqui. E sobre o valor da Libertadores, é mais difícil. Ganhar o Campeonato Brasileiro é o mais difícil que tem na América do Sul, para mim. Ganhar a Libertadores é muito complicado, mas a importância que os torcedores dão para esse título faz com que ele seja importante, mas a dificuldade da conquista não é a mesma, né? Porque é um processo longo ganhar uma Libertadores, e aqui até alguns anos atrás era um jogo só. Então existe uma importância, mas ganhar a Champions e a Libertadores para mim é muito mais difícil. Ségolène, back to you. Thank you very much. Congratulations again. Boa
nação, então tá aí a coletiva do Felipe Luiz, como sempre, dando um show na coletiva, né? Um show de educação, um show de tática, de inteligência, camarada muito sábio, muito inteligente, Felipe Luiz, né? Graças a Deus deu tudo certo e nós saímos aí com a vitória e principalmente estamos na final para enfrentar agora o PSG, né? E esperamos de verdade para dê tudo certo na quarta-feira e para que nosso Mengão venha se tornar campeão dessa competição tão desejada, né, tão esperada pela nação. Não deu, infelizmente não foi possível conquistarmos em 2019, mas agora nós vamos vencer e vamos fazer história, né? O ano que o Flamengo ganhou tudo no ano. Que os palmeirenses, principalmente o vascaíno, vão ficar por aqui, ó. Vão ter que nos engolir, né? Porque nós vamos ganhar tudo esse ano, se Deus quiser, né? Falta só o Mundial para completar essa história, né? Parabéns ao time do Flamengo mais uma vez. Os jogadores deram fizeram um jogaço, mas esperamos de verdade que isso supere na quarta-feira, né, contra o PSG. Bom, nação, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui e assistiu todo o vídeo, tá? Muito obrigado. E se você não é inscrito ao nosso canal, se inscreva, porque daqui a pouco eu vou trazer mais informação do Flamengo, tá? Apareceu qualquer informação nova na imprensa sobre o Mengão, eu vou fazer um recorte e trazer aqui para o nosso canal, tá? Então clique aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada, tá? E pedindo a humildade, deixa um like também nesse vídeo, que o seu like vai ajudar muito o nosso canal, tá? Forte abraço, até daqui a pouco.